A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Domingos Marcelos, da Igreja Batista em Vital, Brasil, e nós estamos aqui para o nosso último encontro desse curso de discipulado. Sempre lembrando, nós temos como base o livro Deus Não Tem Netos, do pastor Domingos Jardim, da PIB Marília, e este curso com certeza foi uma bênção na vida da minha igreja, na minha própria vida, e eu espero que ele esteja abençoando a sua vida também. Hoje nós vamos fazer a conclusão. E eu gostaria, antes de entrar na conclusão, falar com você um pouco sobre o livro, né? O livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele fala sobre a origem do discipulado, né? Só para a gente relembrar. O discipulado começou no Éden, Deus continua testando o seu modelo, Deus nos passa o bastão, a responsabilidade do discipulado é nossa, discipulado bem-sucedido gera porção espiritual dupla ao discípulo, discipulado e continuidade. Aí entramos na segunda parte, né, que diz: o discipulado perpetua o avivamento para as próximas gerações. E aí ele fala sobre a liderança evangélica brasileira e o compromisso com o discipulado, discipulado sustentado pela oração, o discipulado garante a fé da próxima geração. E então chegamos à conclusão do livro. A igreja deve crescer e continuar crescendo, avançando, multiplicando. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus. Foi esse o início que ele deu aqui em seu ministério e em seu coração ao deixar o Espírito para nós, que é o próprio Deus, para que nós pudéssemos continuar essa obra. Ele não pensou em uma ou duas ou três pessoas, não. Certamente no coração de Deus há o desejo de alcançar a todos. Por isso que a igreja precisa ser viva, a igreja precisa estar sempre atenta à palavra do Senhor, para que ela possa continuar cumprindo a obra do Senhor. E o autor, então, ele vai destacar nessa conclusão esses aspectos que foram tratados no livro, né? Que é o discipulado um a um, que é a busca pelo avivamento, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a obra do Senhor Jesus. Olha o que ele destaca logo no início. Cabe a nós, os líderes da igreja, nos posicionarmos diante desse chamado e começar já um retorno à busca incansável da plenitude do Espírito, como fizeram os da igreja primitiva no dia do Pentecoste, e ao discipulado um a um, como nos mostrou Jesus. Jesus nos deu o exemplo de como fazer discípulos. Ele chama homens que são improváveis para aquela sociedade, mas ele os ensina, ele os capacita, ele os reveste de poder e autoridade. E por conta da ação desses homens, o Evangelho chegou até mim e a você. O Evangelho chegou até nós. Nós não podemos esquecer isso, dessa ordem de Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, como fazer essa dinâmica do discipulado e do avançar do reino de Deus? O autor, então, destaca alguns passos que devem ser dados, né? Seguindo a orientação, seguindo aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele, então, mostra que Jesus tinha passos. Jesus não fez as coisas de forma aleatória. E aí eu quero destacar com você esses passos que o autor propõe. No primeiro momento, Jesus ensina. Eu ensino, vocês observam, ouvem e aprendem. As primeiras experiências dos discípulos são experiências em que eles estão apenas observando o Mestre, ouvindo o Mestre. Não estão nem vendo ainda, mas eles estão escutando e aprendendo aquilo que são os ensinamentos do Senhor Jesus. Num segundo momento, o autor sugere: eu faço, vocês assistem e aprendem como fazer. Agora Jesus está realizando a sua obra de forma intensa, curando pessoas, expulsando demônios, agindo com autoridade no Espírito, e os discípulos estão assistindo e aprendendo como Jesus pratica as obras nesta terra. E assim, quando o Espírito estivesse sobre eles, eles poderiam repetir essas obras
também na autoridade de Jesus. Um terceiro passo: eu faço e vocês me ajudam a fazer. O autor destaca o episódio da multiplicação dos pães, e dos peixes, onde parte do processo é feita pela atitude dos discípulos, tanto em encontrar o material para que ele pudesse multiplicar, quanto em participar ali da distribuição. Então agora eles estão numa nova fase, onde eles não apenas ouvem ou assistem, mas eles também participam do processo de aprendizado. Continuando, agora vocês fazem e eu os ajudo a fazer. Perceba que agora os discípulos é que estão fazendo a obra. E Jesus, ele entende que os discípulos precisam de ajuda, eles precisam de auxílio. Eles não podem ser logo abandonados fazendo a obra. Enquanto eles começam a dar os primeiros passos, eles precisam ser acompanhados. E isso é um ensinamento para nós. Discípulos precisam ser acompanhados dentro desse processo de aprendizado. Chegamos então ao quinto passo. Vocês fazem e eu os acompanho e supervisiono. Agora os discípulos estão avançando, pregando a palavra, curando, transformando vidas, mas eles sempre retornam para dar prestação de contas a Jesus. Eles voltam contando para Jesus as maravilhas que estão realizando, e isso é uma forma de Jesus acompanhá-los e supervisioná-los. Perceba como isso é importante na vida do discipulado. Você que já está discipulando alguém, essa pessoa vai cometer falhas, ela vai dar os primeiros passos, e em alguns momentos você vai deixá-la solta, você vai permitir que ela conduza a célula, você vai até faltar para que ela possa ali resolver as coisas, mas depois ela vai te dar um retorno. Você precisa continuar supervisionando, observando, caminhando mesmo que à distância, para que ela não se sinta abandonada e sozinha. Dessa forma compreendemos que Jesus, o nosso mestre, ele nos orientou. A palavra está cheia de exemplos daquilo que ele fez e principalmente ele nos deu ordem para que nós dessemos continuidade a tudo o que ele fez. E esse é o nosso trabalho hoje, o trabalho de dar continuidade, de sonhar com essa igreja que avança e continua cumprindo o propósito de Deus. Chegando ao final, o autor então coloca as suas últimas palavras, onde ele tem o desejo, a oração de que todos possamos cumprir essa missão do Senhor Jesus com o melhor que nós temos, colocando tudo à disposição do Senhor. Olha só o que o autor destaca. Não importa a idade ou o tempo no ministério, muito ou pouco. O importante é que haja no nosso coração quebrantamento, compromisso e disposição. Digamos ao Senhor que faremos o nosso melhor, que faremos tudo para perpetuar a obra e a fé nas próximas gerações. Nós deixaremos um legado aos filhos. Deus não tem netos. O avivamento virá e não acabará. Foi um imenso prazer poder passar junto com você essas 10 aulas, esses 10 encontros. Eu espero realmente que você tenha sido abençoado. Sabe, o discipulado tem mudado a cada dia a minha vida. Eu aprendi a não caminhar sozinho, aprendi que preciso de alguém cuidando de mim e entendi que preciso deixar um legado. Eu quero desafiar você a cumprir isso, a sonhar com as próximas gerações, a buscar intensamente a autoridade do Espírito Santo para a sua vida e a perpetuar isso na vida de outras pessoas. Não vai ser um caminho fácil. Não vai ser fácil encontrar pessoas dispostas a serem cuidadas. Não vai ser fácil acompanhar vidas. Mas eu quero dizer para você que foi isso que Jesus fez. Às vezes nós olhamos as multidões, sonhamos com as multidões, mas você está disposto a cuidar de pelo menos 1, 2? Você está disposto a multiplicar essa fé que o Senhor Jesus tem colocado no seu coração? Isso é muito mais importante, porque desta forma a vida de Cristo vai ser perpetuada em outros filhos, porque Deus
não tem netos. Foi um prazer estar com você. E eu quero fazer mais uma vez o convite. Acesse os nossos canais. Tem o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, Instagram, o nosso site. Você pode ouvir as nossas mensagens. Olha, nós estamos à disposição de você para atendê-lo e até cuidar de você se você ainda não está ligado a uma igreja. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e continue nos acompanhando. Estamos sempre à disposição para te servir. A paz do Senhor Jesus.